E vamos lá, vamos estudar. Estuda que a vida muda. É um segredo, hein? Enquanto a gente estuda, a gente não fala mal dos outros e não faz maldade, né? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, valendo? Valendo, né? Valendo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre direito das sucessões. Um tema muito importante, objeto de muita dúvida, objeto de muita confusão. Então vamos lá, vamos bater um papo sobre isso, tá bom? Professor Júlio, o que é direito das sucessões? O direito das sucessões é um ramo do direito civil que regula a transmissão dos bens e direitos de uma pessoa após a sua morte. Basicamente, gente, trata-se sim de estabelecer quem serão os herdeiros do falecido, da falecida e como será feita a partilha desses bens, né? Isso depois de pagar a dívida se sobrar algum bem. O direito das sucessões, gente, ele tem como base a ideia de continuidade do patrimônio, ou seja, o objetivo é garantir que os bens adquiridos ao longo da vida de uma pessoa sejam transmitidos aos seus herdeiros de forma segura e justa. Entre os temas abordados no direito das sucessões, nós temos as formas de sucessão, que tem a legítima testamentária, a definição de herdeiros, o conceito e suas respectivas cotas na herança, a administração dos bens até a partilha final, a existência de testamento e qual é a sua validade, se tem validade ou não, entre outros temas importantes. Cabe ressaltar aqui para você que direito de sucessões é um tema complexo e, por isso, requer sim a atuação de profissionais qualificados para garantir que a partilha seja realizada conforme as leis em vigor e com a vontade do falecido. Quais são os tipos de sucessões? Existem dois tipos de sucessões, tá? Dois tipos de sucessões previstas no direito às sucessões, a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Vamos conferir isso então agora? Vamos lá. Sucessão legítima. A sucessão legítima ocorre quando a pessoa falecida não deixou testamento ou quando o testamento não abrange todos os bens. Nesse caso, a lei estabelece uma ordem de preferência para o herdeiro, que geralmente são os parentes mais próximos, como filhos, cônjuges, pais e irmãos também. A segunda sucessão é a sucessão testamentária. A sucessão testamentária ocorre quando a pessoa falecida deixou um testamento válido no qual expressou sua vontade sobre a partilha dos seus bens e, nesse caso, a lei prevê que a vontade do testador deve ser respeitada desde que não contrarie as disposições legais. Em ambos os tipos de sucessão, a divisão dos bens deve ser feita de forma justa e respeitando as cotas de cada herdeiro, conforme estabelecida pela legislação. Uma outra pergunta que eu quero responder nessa aula: quem tem direito à sucessão? No direito às sucessões, os herdeiros são pessoas com direito à herança, deixado de fato pela pessoa falecida, e existem dois tipos de herdeiros, né? Os herdeiros legítimos e os herdeiros testamentários. Para ficar mais fácil de explicar, vamos começar pelos herdeiros legítimos. Herdeiros legítimos são definidos pela lei como aqueles que têm direito à herança quando não há testamento ou quando o testamento não abrange todos os bens deixados pelo falecido. Entre os herdeiros legítimos estão os filhos, o cônjuge, os pais e os irmãos, seguindo uma ordem de preferência estabelecida por lei. Em relação aos herdeiros testamentários, o que eu quero trazer para você para explicar de forma bem didática, bem simples. Os herdeiros testamentários são aqueles nomeados pelo falecido em testamento válido, com direito à herança e segundo a disposição do documento. A divisão da herança deve ser realizada de forma justa, seguindo as regras estabelecidas pela legislação. Caso haja alguma dúvida ou conflito entre os herdeiros, é recomendável sim buscar orientação jurídica para garantir que todos os direitos sejam respeitados, tá? Quais são os fundamentos da sucessão? Dentro do direito das sucessões, podemos dizer que os fundamentos da sucessão são a continuidade patrimonial, sem dúvida nenhuma. Também acho que o segundo seria a igualdade entre os herdeiros, não existe diferença, e a liberdade testamentária, né? Entrando nesse assunto, a continuidade patrimonial garante que os bens adquiridos ao longo da vida de uma pessoa sejam transmitidos aos seus herdeiros de forma segura e justa. Já a igualdade entre os herdeiros assegura que todos os herdeiros têm direitos iguais na divisão da herança, respeitando as cotas estabelecidas pela lei. E, por fim, a liberdade testamentária permite que a pessoa possa dispor livremente de seus bens em testamento, desde que não contrarie as disposições legais e respeite a legitimidade dos herdeiros também, tá bom? Então, fica mais fácil entender, né, dessa forma. Eu acho que esse resumo, para você entender o que é direito das sucessões, fica bem legal
né, eu acho que você consegue trabalhar, tá bom? Legal, de forma simples, rápida, para você conseguir acertar qualquer questão de concurso público ou atender muito bem o seu cliente, tá bom? Um abraço e até a próxima.